Países Baixos, no início dos anos 2000, havia um problema concreto. As grandes obras de infraestrutura, pontes, autoestradas, linhas ferroviárias, tinham uma pegada de carbono enorme e não existia nenhum mecanismo que permitisse às entidades públicas premiar as empresas que se esforçavam por reduzir essa pegada. Foi desse problema prático que nasceu a CO2 Performance Ladder, que doravante designaremos por CO2PL. Não foi um projeto académico, foi uma resposta a uma necessidade real de quem geria contratos de obra pública e queria fazer mais pelo clima, sem perder rigor jurídico e sem comprometer a concorrência entre empresas. A ferramenta foi desenvolvida pela SECAU, a Fundação para a Contratação e Negócios Favoráveis ao Clima, nos Países Baixos, e foi testada em ambiente real antes de se tornar o que é hoje, um instrumento reconhecido internacionalmente, utilizado por mais de 300 entidades adjudicantes e com mais de 8.000 organizações certificadas. Hoje, a CO2PL está implementada nos Países Baixos e na Bélgica de forma madura e está em fase piloto numa segunda vaga de países europeus que inclui Portugal, França, Alemanha, Irlanda e o Reino Unido. Portugal está nesse grupo com a Aliados Consulting a coordenar a implementação nacional. A razão pela qual esta ferramenta chegou a Portugal não é arbitrária. A investigação mostra que as organizações que usam a CO2PL reduzem as suas emissões de carbono 2 vezes mais rápido do que as organizações sem certificação. Este é um dado particularmente relevante que demonstra o potencial da ferramenta para acelerar processos de descarbonização de forma estruturada e mensurável. A CO2PL é simultaneamente duas coisas e é importante perceber as duas dimensões para entender o seu valor. Por um lado, é um sistema de gestão de carbono para organizações. Estrutura a forma como uma empresa mede as suas emissões, define metas de redução, comunica o seu desempenho e colabora com outros atores para ampliar o impacto. É neste sentido que falamos também de certificação. Uma empresa que adota a CO2PL como sistema de gestão pode ser certificada por auditores externos independentes num determinado nível de ambição. Por outro lado, e é aqui que esta ferramenta se torna particularmente relevante para quem trabalha com políticas de compras públicas, ela é um instrumento de contratação pública sustentável. Permite que as entidades adjudicantes integrem o desempenho climático das empresas no critério de avaliação das propostas. Significa que o esforço de descarbonização de um fornecedor pode traduzir-se numa vantagem concreta num concurso público. É esta dupla natureza que faz da CO2PL um instrumento poderoso. Ao mesmo tempo que orienta as organizações no seu percurso de redução de emissões, cria um incentivo de mercado para que esse percurso aconteça. Vamos então perceber como funciona na prática, porque esta sequência é fundamental para tudo o que vamos discutir nos próximos episódios. Primeiro passo: a entidade pública coloca a CO2PL no concurso. Concretamente, inclui nas peças do procedimento a atribuição de uma vantagem de adjudicação às empresas que apresentem um compromisso de descarbonização de acordo com a CO2PL. Essa vantagem pode tomar a forma de um desconto fictício no preço ou de pontos adicionais numa grelha de avaliação. Segundo passo: os operadores económicos respondem com um nível de ambição. Ao apresentar a sua proposta, cada empresa declara o nível de compromisso para a execução do contrato. Este compromisso é específico ao projeto, não é uma declaração genérica sobre a política da empresa, é um compromisso concreto sobre o que vai ser feito naquele contrato. Terceiro passo: o compromisso é executado durante a obra ou o serviço. A empresa adjudicatária tem de implementar na prática as medidas de redução de carbono correspondentes ao nível que declarou. Isto não é uma mera formalidade, é uma obrigação contratual com consequências financeiras em caso de incumprimento. Quarto passo: verificação por terceiro externo. No final da execução, ou periodicamente durante a mesma, um auditor independente verifica se a empresa cumpriu o que prometeu. Esta auditoria é feita por entidades certificadas para o efeito e não pela entidade adjudicante. Quinto passo: prova entregue à entidade pública. O resultado da auditoria é comunicado à entidade adjudicante, que fica assim com a evidência documentada do desempenho ambiental do contrato, sem ter de fazer essa verificação técnica de forma autónoma.
Esta sequência, compromisso, execução, auditoria externa, prova, é a espinha dorsal da CO2PL e vamos encontrá-la em cada momento deste curso. É também esta lógica que sustenta um dos elementos centrais da ferramenta. A CO2PL transfere o ónus da prova para o fornecedor e para auditores independentes, tornando a monitorização mais eficiente para as entidades públicas. Até ao início de 2025, a CO2PL operava na versão 3.1 com 5 níveis de admissão. É esta versão que está ainda em vigor em Portugal, para as primeiras aplicações e que serve de base ao exemplo que discutiremos no episódio 3. Os 5 níveis organizam-se em 2 dimensões: o nível de certificação da organização como um todo e a demonstração do compromisso ao nível do projeto específico. Para efeitos de contratação pública, o que é mais relevante é precisamente este segundo plano, o que a empresa vai fazer ao nível do contrato. Os 5 níveis crescem em exigência e ambição climática. Nos níveis mais baixos, as empresas demonstram que conhecem as suas emissões e têm um plano básico de redução. Nos níveis mais elevados, estão já a trabalhar com a cadeia de abastecimento, a participar em iniciativas sectoriais e a abordar as emissões de âmbito 3, ou seja, as emissões indiretas geradas nas cadeias de fornecimento. Cada nível organiza-se segundo 4 perspectivas. A primeira é a do conhecimento e da visão. A empresa sabe quais são as suas emissões? A segunda é a redução. Tem metas e medidas concretas de redução? E a terceira é a transparência e comunicação. Publica os seus dados e compromete-se publicamente. A quarta é a colaboração e participação. Está a trabalhar com outros atores do setor para ampliar o impacto? O que estas 4 perspectivas garantem é que a CO2PL não é uma folha de cálculo de emissões. É um sistema de gestão integrado que combina medição, ação, comunicação e colaboração. Voltemos então às 4 perspectivas da CO2PL, porque percebê-las é fundamental para compreender o que se está a pedir a uma empresa quando esta assume um compromisso num concurso. A primeira perspectiva é o conhecimento, visão e conhecimento das emissões. Antes de reduzir, é preciso saber quais são. A empresa tem de calcular a sua pegada de carbono, identificar as principais fontes de emissão, nos âmbitos 1, 2 e 3, e ter esse conhecimento organizado de forma auditável. Nos níveis mais baixos da CO2PL, exige-se já este exercício de inventariação. É um ponto de partida, mas é um ponto de partida sólido. A segunda perspectiva é a redução. Conhecer as emissões não basta, é preciso ter um plano para as reduzir e implementar medidas concretas. Nos níveis mais elevados, essas metas têm de ser ambiciosas e alinhadas com trajetórias de descarbonização compatíveis com os objetivos climáticos internacionais. Na versão 4.0, este alinhamento torna-se ainda mais explícito. A terceira perspectiva é a transparência e comunicação. Uma empresa que reduz emissões, mas não comunica esse esforço de forma verificável, não oferece confiança que o instrumento requer. Esta perspectiva exige relatórios periódicos, divulgação pública dos dados e uma comunicação auditável. É também aqui que se fundamenta a possibilidade de verificação por terceiros. A auditoria só é possível porque há dados documentados. A quarta perspectiva é a colaboração e participação. Nos níveis mais elevados da CO2PL, já não basta trabalhar isoladamente na própria pegada. Exige-se que a empresa participe em iniciativas do setor, que trabalhe com a sua cadeia de fornecimento para ampliar o impacto e que contribua para a transformação de toda a indústria. É aqui que a CO2PL passa de instrumento individual a instrumento de transformação sistémica. O que é importante reter é que em contextos de contratação pública a empresa não precisa de ter estas 4 perspectivas inteiramente implementadas a nível organizacional para participar. Pode demonstrá-las ao nível do projeto específico e é exatamente isso que torna a ferramenta acessível mesmo a empresas que estão no início da sua jornada de descarbonização. Em 2025, a SCAU publicou a versão 4.0 da CO2PL. Esta é uma atualização significativa que altera a estrutura da ferramenta de 5 níveis para 3 passos, o que representa uma aceleração das ambições. O passo 1 foca-se na redução de emissões dentro da própria organização.
O esforço é comparável ao que correspondia ao nível 3 da versão 3.1. O passo 2 expande o foco para as emissões das atividades-chave da organização, incluindo a cadeia de valor, e exige a elaboração de um plano de transição climática. Em ambição, é comparável ao nível 5 da versão anterior. O passo 3 define um objetivo de longo prazo claro: emissões líquidas nulas em todos os âmbitos até 2050. A versão 4.0 reforça o alinhamento com normas internacionais, como o Acordo de Paris e a CSRD, a Diretiva Europeia de Reporte de Sustentabilidade Empresarial, integra a redução de carbono nas políticas e processos organizacionais de forma mais sistemática. A transição da versão 3.1 para a versão 4.0 está atualmente em curso. Em Portugal, que se encontra ainda numa fase piloto, recomenda-se que as entidades adjudicantes utilizem a versão 3.1 nos procedimentos de contratação pública até 14 de janeiro de 2027. A partir dessa data, os novos concursos deverão adotar a versão 4.0. Este processo de transição deverá ser acompanhado pela Aliados Consulting, parceira nacional da CO2PL. Há uma questão que é frequente e que convém responder aqui. A CO2PL pode ser usada em qualquer concurso público? A resposta técnica é sim, a ferramenta é aplicável a qualquer tipo de compra, mas a resposta estratégica é mais matizada e é esta que importa para quem tem de tomar decisões. A CO2PL deve ser usada onde o impacto carbónico é relevante. Faz todo sentido em obras de construção e infraestrutura, onde as emissões associadas a materiais, equipamentos e processos são significativas. Faz sentido em serviços de energia, logística e mobilidade, onde o âmbito das emissões é vasto. Faz sentido em serviços alimentares, têxteis e noutras categorias em cadeias de fornecimento intensivas em carbono. Usar a CO2PL num contrato de compra de papel de escritório pode ser juridicamente possível, mas estrategicamente é um esforço desproporcionado face ao potencial impacto. O objetivo é maximizar o efeito de descarbonização com os recursos disponíveis e isso exige priorização. No próximo episódio, vamos entrar no detalhe de como integrar a CO2PL num procedimento concreto ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, peças do procedimento, critérios de adjudicação e aquilo que a entidade adjudicante está efetivamente a pedir quando inclui este instrumento num concurso público.